Deus tem algo muito, muito especial para você. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai querido, Deus amado, porque o Senhor nos trouxe esse lugar para ministrar o nosso coração. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor marcou esse encontro conosco nessa noite. Foi o Senhor que marcou esse encontro nessa noite. Não fomos nós que escolhemos estar aqui. Foi o Senhor que nos escolheu para estar aqui nessa noite. Foi o Senhor que nos separou para louvor da tua glória. Foi o Senhor que nos chamou, Pai, do lugar onde estávamos, nos tirou, Senhor, da condição que vivíamos, transformou o nosso viver e nos trouxe, Deus, a esse lugar para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, recebe a adoração, recebe o louvor, recebe o culto, Senhor, que foi preparado pelo Senhor nessa noite. Tudo que foi preparado para o louvor do teu nome. Te agradeço por cada lar, cada família, cada vida aqui presente. Ministra, Pai, a tua palavra nos nossos corações. Fala, Deus, poderosamente ao nosso coração nessa noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, sentir a tua presença, ser tocado e mudado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Quem está com a sua Bíblia? Pastor, eu não estou aqui com a minha Bíblia. Glass, segura essa Bíblia aqui, por favor. Isso. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e encosta assim no seu peito. Encosta assim no seu coração. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Alguém não está com Bíblia? Olha para cá, põe aqui para a gente Lucas capítulo 15. Abre um pouquinho essa luz aqui, Félix. Lucas capítulo 15, versículo 11. A partir do versículo 11. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga: eu posso o que ela diz que eu posso. Diga: eu vou morar no céu, ao lado do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar a tua santa, bendita, inerrante, inigualável, incomparável palavra ao meu coração. Diga: eu estou sensível, alerta, atento, receptivo e quero receber do Senhor nessa noite. Diga: eu quero ser impactado pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença. Diga: Espírito Santo, fala comigo, eu quero a tua presença. Diga: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Mais uma vez, diga: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Senta aí, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Vamos ler alguns versículos. Você pode acompanhar na Bíblia que está na sua mão, ou você pode acompanhar aqui no telão. Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 15. Evangelho que escreveu o doutor Lucas. Por que doutor, pastor? Porque Lucas era médico. Então o doutor Lucas, ele não foi uma testemunha daquilo que Jesus praticou, né? Ele não andou junto com Jesus no seu ministério. Mas Lucas
inspirado pelo Espírito de Deus, convivendo com os apóstolos. O doutor Lucas ele vai escrever o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Se achou? Amém? Lucas 15, nós vamos ler alguns versículos. E aí você presta atenção na leitura que nós vamos fazer, porque a leitura é a chave para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, nesses poucos minutos. Uma palavra breve, rápida, uma palavra do Espírito de Deus ao seu coração. Diz assim: e disse, quem disse? Jesus disse. O que Jesus disse? Ele disse assim: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestido, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Volta o versículo ali, Pedro. Isso. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Repita-se comigo: anel na mão. Diga: sandália nos pés. Amém. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, discutia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E dizia também aos seus discípulos, amém, somente até aqui, aleluia. Deus tem falado conosco durante esse mês sobre paternidade espiritual. Repita comigo, paternidade espiritual, aleluia. E o tema que Deus falou no meu coração essa noite é restaurando a paternidade e a legitimidade espiritual. Muito obrigado. Era agora? Amém. Cadê as nossas crianças? Cadê as crianças? Vamos lá para a salinha. Cadê a tia para acompanhar a criança? Olha lá. Isso. Pode ir lá. Pode ir lá para a tia Carol, tia Vânia, tia Leila. Glória a Deus. Lindo ver essa criançada aí na presença de Deus. Repita assim comigo: restaurando a paternidade e a legitimidade espiritual. Por que restaurando? Porque foi quebrado, porque se perdeu. A paternidade espiritual, nós nos perdemos da paternidade espiritual. E quando nós nos perdemos da paternidade espiritual, nós perdemos também a legitimidade para algumas coisas. Perdemos a nossa legitimidade de filho, porque todo filho, ele tem direitos na casa do pai. Todo filho, ele tem direitos na casa do pai. Filho tem direito à moradia, filho tem direito à alimentação, filho tem direito à educação, filho tem direito a amor, filho tem direito a carinho, filho tem direito a acompanhamento dos pais. Tudo isso são direitos inerentes ao filho, quando ele está dentro da casa do pai. Então, o filho, ele possui os seus direitos. E quando a gente fala de paternidade espiritual, nós estamos falando de um relacionamento entre Deus, o Pai, e nós que somos os seus filhos. Só que você sabe, você já foi ministrado aqui desde o domingo passado, que esse relacionamento entre Deus, o Pai e os seus filhos, esse relacionamento foi o quê? Rompido. Esse relacionamento foi quebrado. Quando é que esse relacionamento foi rompido? Estou fazendo essa introdução para que você possa compreender melhor. Quando esse relacionamento foi rompido? Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, quebrou-se o relacionamento que Deus estabeleceu com o homem. A paternidade espiritual naquele momento, que é a paternidade de Deus com a humanidade, ela foi rompida, ela foi quebrada. Houve uma ruptura. O relacionamento foi desfeito. Aí Gênesis capítulo 3 vai dizer que Deus colocou o homem para fora do Éden. Deus tira o homem e a sua mulher para fora do Éden. E agora todos os problemas sociais, eles começam a aparecer. Por que problemas sociais? Se eu perguntar para a nossa assistente social, a Diana, ela vai falar que os instrumentos do município que tratam das questões sociais, dos menores, das famílias em situação de vulnerabilidade social, enfim, toda essa pasta, a nossa assistente social ela vai falar assim: pastor, tem muita demanda dentro do município.
Há um buraco muito grande que precisa ser preenchido aí com muitas ações, para que toda essa demanda seja resolvida dentro da questão social, do assistencialismo social. Se a gente perguntar para um psicólogo, qual é a explicação para tanta violência? Você que é entendido da mente humana, se a gente perguntar para um neurocirurgião, você que está acostumado nas cirurgias de reparação, ou um neurocientista, o que você tem para nos falar da mente humana com relação a todo esse caos social que nós temos, porque existem muitas pessoas violentas? Qual a explicação? Ele vai dar a sua explicação, ele vai dar a sua teoria, ele vai explicar a sua tese. Se eu perguntasse para um agente de segurança pública, talvez um secretário de segurança pública em qualquer estado da nossa federação, para ele discorrer sobre a questão da segurança pública, por que tanta violência, por que tanto homicídio, por que tanto assassinato, por que tanto latrocínio, por que tudo isso? Eu tenho certeza que esse especialista na segurança pública, ele traria uma boa explicação, bases, dados, relatos, nos daria até uma explicação muito convincente para todo esse caos de violência que a gente vive, e apresentaria talvez até soluções. Queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque os problemas sociais que nós enfrentamos, eles não dependem de uma boa gestão pública. Vai entendendo? Preste atenção aqui. Os problemas sociais que hoje são muito visíveis dentro da nossa sociedade e que nos afetam tão de perto. Você liga a televisão esses dias, eu fui almoçar, a gente não tem televisão em casa, já tem, não sei, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente não tem televisão em casa. E aí eu fui almoçar, sentei para almoçar, estava ligado a um desses repórteres aí. Irmãos, mas é tanta violência, é tanta violência, é tanta violência. E se você for perguntar a um especialista por que dessa violência, ele vai ter boas explicações. E vai ter gente que vai achar que a questão da segurança pública, ela vai se resolver com um bom gestor na área de segurança pública. Essa questão social, nós precisamos de um bom prefeito que olhe para as questões sociais dentro do município, nós precisamos de um governador que tenha políticas públicas, para resolver toda essa questão. Querido, entenda uma coisa, essas questões sociais que se avolumam cada vez mais dentro do nosso contexto, elas nunca serão resolvidas por autoridades humanas. Não vai haver homem dentro da política, não vai haver homem algum que vai conseguir resolver esse caos na segurança, no assistencialismo. Não vai haver. Por quê? Porque todo esse caos, ele tem uma origem. Repita comigo: toda crise, mais uma vez, toda crise, ela tem uma origem. Se você perguntar a um advogado, se você perguntar a um juiz que está acostumado com divórcios, no ano passado, no Brasil, foram 386.800 divórcios. Se você perguntar ao bacharel em direito, aos operadores do direito, pessoas que estão acostumadas com essa pasta, aí na mesa do juiz está lá escrito: qual é a causa do divórcio? Incompatibilidade de gêneros. Na época da pandemia não foi um aumento, um volume muito grande de violência doméstica, e aí fez com que o número de divórcios aumentasse demais. E por que da violência doméstica? Por que tanto o número de divórcios aumentando? Por que tantas crianças abandonadas? Por que tanto caos na segurança pública? É por causa
do afastamento do homem de Deus. Quanto mais distante de Deus o homem estiver, pior será o caos na terra. Quanto mais distante do Pai Celestial, pior será o caos na terra. Entenda isso. A questão da segurança, por exemplo, não é uma questão de um bom gestor na segurança pública. Porque quando Caim mata o seu irmão Abel, o primeiro assassinato na história da humanidade, ocorreu por quê? Porque eles saíram debaixo do governo de Deus. Eles não estavam mais debaixo do governo de Deus, eles abandonaram o relacionamento com Deus, foram viver a sua vida, e logo Caim estava matando o seu irmão. O caos se instalou na terra. Então tudo isso que a gente vê hoje de problemas sociais, de divórcios, de abandonos, de crianças pelas ruas. A gente tinha um projeto de restaurar a casa do oleiro, não temos o projeto de restaurar a casa do oleiro, onde nós saímos todos os meses para as Cracolândias, essas Cracolândias famosas aí no Rio de Janeiro, Parque União, Jacarezinho, outras tantas aí. Pegávamos pessoas na rua, recolhíamos essas pessoas, levávamos essas pessoas para a casa do oleiro, dávamos banho, tratávamos essas pessoas. Hoje nós temos algumas pessoas totalmente restauradas, são servos de Deus, são diáconos, estão casados. Eu lembro de um dia que eu fui pegar um jovem, um domingo como esse. Eu estava almoçando, meu pai me ligou, falou: filho, aqui na rua assim, 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 dentro da comunidade do Jacarezinho, do Manguinhos, tem um jovem aqui no chão. E quando eu cheguei, que eu peguei aquele jovem, irmãos, eu não encostava na carne, não, era osso puro. As minhas mãos tocavam nos ossos dele, eu sentia os ossos, eu não conseguia sentir a carne, eu não conseguia sentir a pele, eu só sentia os ossos, e ele sangrava muito pelo nariz de tanta cocaína. O que leva o homem a um estado desse? O que leva o homem a cada vez mais se afundar no pecado? É o distanciamento de Deus, é a ausência da paternidade espiritual. Quando essa paternidade espiritual, quando o pecado entrou na vida da humanidade, houve uma ruptura. Houve o quê? Uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. E tudo isso só vai se resolver de uma maneira: quando o homem se voltar totalmente para Deus. Quando o homem entender que esse relacionamento, que essa paternidade, ela precisa ser restabelecida. Eu preciso de Deus na minha vida, porque a Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 3, vai dizer que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. De tudo que Deus criou, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê, pastor? Para que houvesse um relacionamento de intimidade entre Deus e o homem. Para que houvesse uma intimidade, um relacionamento, uma conversa. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia à tarde, porque o calendário judaico, o dia do judeu, ele começa da tarde para a noite. Não é como nós, sabe, às 5 horas da manhã amanheceu, não. Lá o calendário começa, o dia começa à tarde. Então, na viração do dia, todas as tardes, Deus vinha ao jardim do Éden, e ali tinha um relacionamento com o homem. Até que um dia, Deus se apresenta, e Deus chama: Adão, Adão! E Adão não responde. E não ouve a voz de Adão como era costume todos os dias quando Deus chegava. Deus chamava e Adão respondia, mas naquele dia Adão não responde. Senhor, me escondi. Ele vai dizer para Deus: eu me escondi porque eu vi que estava nu. Quem foi que mostrou para você que você estava nu? Quem foi que revelou o pecado na sua vida?
nudez fosse pecado, porque a nudez não é pecado. Diante dos olhos de Deus, nós estamos nus diante dos olhos dele. Ele nos sonda, ele nos conhece. Mas quem foi que mostrou que você estava nu? Aí ele vai dizer: a mulher me deu do fruto. Isso é assunto para outro momento. Mas o que eu quero dizer para você é que o homem não tinha roupa. Mas depois que há essa ruptura no relacionamento com Deus, ele se percebe nu, envergonhado, ele se esconde de Deus. E quando ele se esconde de Deus, quando ele foge da presença de Deus, os problemas começam a aparecer. Você entendeu isso? Quando nós fugimos, quando nós nos escondemos da presença de Deus, quando nós rompemos o nosso relacionamento com o Eterno, os problemas começam a se avolumar em nossa vida. Aquilo que estava escondido começa a aparecer na nossa vida. Aquilo que a gente não percebia começa a aparecer na nossa vida. Os problemas começam a aparecer. Eu tinha uma vida tão boa, eu tinha uma família tão boa. O que está acontecendo? É o distanciamento de Deus. Os meus filhos não eram rebeldes, meus filhos não estão rebeldes. O que está acontecendo? É o distanciamento do filho. Seu pai é a ruptura, o relacionamento entre pai e filho. Esse distanciamento gera todo esse caos. Aí o texto que a gente leu de Lucas, capítulo 15, esse texto que a gente leu de Lucas, capítulo 15, esse homem chega para o seu pai. Jesus está contando uma parábola, uma história para os fariseus que criticavam Jesus. Por quê? Porque Jesus pregava para todos, porque Jesus trazia todas as pessoas para perto. Aí Jesus vai contar uma história para eles. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Os 2 criados na casa do mesmo pai, os 2 com a mesma educação, os 2 com os mesmos direitos. Mas um vai dizer para o pai: me dá a minha parte, a minha herança, que eu estou indo embora. Me dá aquilo que me pertence, porque eu estou saindo dessa casa. Eu estou indo embora dessa casa hoje. Eu não vou ficar mais dentro dessa casa. A Bíblia não diz qual foi o tom da conversa, mas fica claro que foi uma conversa muito desagradável, porque o filho chegar ao ponto de pedir herança de um pai vivo. Não existe herança de pai vivo. Você sabe disso? Não existe nem herança de pais. Se os pais quiserem gastar tudo deles, gastam do que eles quiserem. Na bondade dos pais, eles abençoam os filhos. Me dá aquilo que me pertence, eu tenho que ir embora. Então, por esse tom, por essa conversa, por essa afronta desse filho, você percebe que aquela não foi uma boa conversa. Porque na verdade o que ele está desejando, quando ele pede: envie os seus bens, me dá a minha parte, eu quero ir embora. Para mim tanto faz se você está vivo ou se você está morto. Ele está dizendo para o pai. Não há significado algum no nosso relacionamento, na nossa relação. Era isso que ele estava dizendo para o pai. E diz Jesus no texto que o pai reparte a fazenda entre eles. Ele pega tudo que é seu. E o que ele faz, queridos? Ele vai embora. E diz o texto que ele chega numa terra e ele gasta tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, tudo que ele herdou, ele gasta com as prostitutas, com as meretrizes, com bebidas, com bagunça, com farra. E ele vai dissipando todos os seus bens. É por isso que ele é chamado de pródigo.
Porque o pródigo é esse que dizima todos os seus bens de uma forma inconsequente. E ele gasta tudo, ele mergulha num grande caos. E Jesus está dizendo que esse caos que ele mergulha, ele se afunda nessa lama. Jesus está contando uma história para judeus. Você lembra do texto? Ele vai cuidar de quê mesmo? De galinha? De quê? De quê, queridos? De porcos. Ele vai cuidar de porcos. Sabe por que Jesus conta a história usando a figura do porco? Porque para o judeu era um animal imundo. Um judeu que se prezasse, ele não tinha contato com esse tipo de animal. Mas Jesus diz: esse homem que saiu da casa do Pai, ele foi a um nível tão degradante, tão profundo, na sua desgraça, na sua pobreza, na sua miséria, que ele agora vai cuidar de porcos. Nós, quando nos afastamos de Deus, por que é necessário esse reatar? Por que é necessário essa comunhão novamente com Deus e restabelecer com Deus essa paternidade espiritual? Porque nós, sem Deus, querido, nós mergulhamos no caos. Porque a nossa família sem Deus é uma família miserável. A nossa família sem Deus é uma família que, com o passar do tempo, hora dessa, ela vai mergulhar em um abismo. Você está comigo aqui? Você está entendendo isso? Eu posso continuar? Qual é a intenção de Jesus? É mostrar que esse homem que perdeu tudo, que se afastou do Pai, Deus estava pronto para restabelecer o relacionamento com ele, trazendo de volta. Tanto que aquele homem, mas o que é necessário é aquele homem se conscientizar da sua situação. Ele disse que quando ele estava cuidando dos porcos, a fome era tão grande, a degradação era tão grande, que ele tinha vontade de comer a lavagem do porco. Ele tinha vontade de comer aquela comida podre dos porcos. Ele tinha vontade de comer aquilo que era jogado pelos porcos. Ele tinha vontade de encher a sua barriga, o seu estômago com os restos, dividir com os porcos a sua comida. Tamanha degradação que aquele homem entrou. Quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, irmãos. Entenda isso nessa noite, querido. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção nisso. Tem muita gente perecendo, tem muita gente perdendo família, tem filhos rebeldes, tem filhos se distanciando dos pais, tem filhos que poderiam estar vivendo uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, mas estão vivendo numa rebeldia. Pessoas que tinham tudo para ser felizes, mas estão vivendo um estado deplorável. Por quê, pastor? Por causa desse distanciamento de Deus. Ei, amado, alguém um dia falou uma frase, essa frase ficou gravada no meu coração. Qual frase, pastor? Há dentro do ser humano um buraco, um vazio do tamanho de Deus. Eu vou repetir para você. Alguém um dia falou: há dentro do ser humano um buraco, um vazio do tamanho de Deus. É uma cratera dentro do ser humano, das suas emoções, dos seus sentimentos. Do tamanho de Deus. O que isso significa? Não é comprando a casa, não é comprando apartamento, não é comprando carro, não é passando no concurso público, não é com cargo, com salário melhor, não são as políticas sociais, não são os gestores sociais
que vão resolver o problema do caos instalado na sociedade. Só Deus pode preencher esse vazio que há dentro do homem. Só Deus pode preencher o vazio na alma. Só Deus pode preencher o vazio que há dentro de você. Você já reparou? A pessoa faz o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, vai para a faculdade, ela se forma, ela começa a trabalhar, ela diz: agora eu vou realizar os meus sonhos. E ela vai realizando um sonho após o outro. Mas ela nunca está satisfeita. Ela está sempre querendo algo mais. É porque ela não entende que a sua alma, que o seu espírito, melhor dizendo, o seu espírito tem sede de Deus. Põe para a gente aqui o Salmo 42. O seu espírito tem sede de Deus. Tem gente confundindo isso. Tem gente achando que a sua sede é por novas amizades. Tem gente achando que a sua sede é por novos relacionamentos. Tem gente achando que a sua sede é por conquistas. Tem gente achando: não, a minha sede será saciada quando eu comprar minha casa. Então, quando eu passar nesse concurso, aí sim eu vou ser realizado. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 42: como a corça é um animal, tipo a cabra. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. É pela casa que a tua alma anseia? É isso que a Bíblia diz? É pelo apartamento, é pelo carro? Eu não estou dizendo que isso não seja lícito, é lícito. Trabalhe, conquiste, passe no concurso, estude, realize os teus sonhos, mas entenda uma coisa: que nada disso trará felicidade plena na sua vida. Isso não vai completar você. Isso não vai fazer de você uma pessoa feliz. A realização plena, a realização completa, o estado de completude, ele vem quando nós entendemos que a nossa alma anseia por ti, ó Deus. E tem mais, olha o que esse salmista diz: tenho sede de quem? De Deus. Eu tenho sede dos bens materiais. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Olha, agora ele vai entrar numa parte poderosa: quando poderei estar na presença dEle? E a sede, o desejo, o anseio da alma, do Espírito. Eu quero estar na presença de Deus. O que me satisfaz é a presença do Eterno. O que me completa é o relacionamento com Deus. O que me faz feliz de verdade é o relacionamento com meu Pai, que foi rompido. Eu preciso voltar. Eu preciso que esse relacionamento seja restabelecido. Quando poder estar na presença dEle? Aí Ele vai dizer: dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Sabe o que está acontecendo aqui, querido? Há um ceticismo aí no mundo. Uma sociedade que não crê, totalmente cética desse relacionamento de paternidade. A gente, essa sociedade, a humanidade, os casamentos, os relacionamentos, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre amigos, vai ser restaurado quando a gente se voltar para Deus, quando a gente entronizar Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando o relacionamento com o Pai for restabelecido. Deixa eu dizer algo, vou repetir algo para você aqui nessa noite. Você precisa entender isso, porque isso é questão de vida na sua vida. Ou você entende, ou você vai viver o tempo todo
no lamaçal. Você vai fazer força, você vai ficar tracionando o tempo todo para tentar sair da lama. Você vai ter momentos bons na sua vida, mas isso não quer dizer que a coisa está bem. Você pode estar fluindo, mas isso não quer dizer que você está bem. Está dando tudo certo, mas isso não quer dizer que você está bem com o teu Pai Celestial. Você vai ficar tracionando na lama o tempo todo, tentando sair de um abismo que você não vai conseguir, enquanto o relacionamento com teu Pai não for restabelecido, enquanto a comunhão com Ele não for restabelecida. Lucas capítulo 15, o texto que a gente leu, diz que aquele homem, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai, até quem, querido? Os empregados do meu pai tem abundância, tem fartura, e eu aqui. Aí você olha para dentro de você olha para dentro da tua situação, você olha para dentro da tua vida, você faz uma introspectiva, aí você vai dizer assim: cara, que tipo de vida eu estou vivendo? Eu já contei isso aqui várias vezes, não? E vou repetir quantas vezes forem necessárias. Da onde Deus me tirou? Eu já falei isso aqui, acho que mais mentiroso do que eu, acho que era só o Carlos. Porque pensa num camarada mentiroso. Era eu. Só o Carlos, porque eu já falei com vocês aqui, o Carlos, ele inventava mentira e ele ia na delegacia da queixa. Ele inventava mentira e ele ia na delegacia e contava para o delegado: não, aconteceu isso, isso e isso comigo. E ele acreditava na mentira dele. Mas eu menti, sabia que eu estava mentindo. Cheirador, viciado, mentiroso, adúltero, um vagabundo. Tinha uma música do Zeca Pagodinho que minha cunhada cantava para mim. Quando eu conheci a Deliele, eu tinha 26 anos de idade, queria não nada. Deliele com 17 anos. Aí eu fingi que parei com tudo. Aí minha cunhada, desconfiada de mim, hoje a minha cunhada mora na Europa, a gente se dá super bem, graças a Deus. Deus mudou a nossa história. Mas a minha cunhada não me suportava. Eu entrava em casa, ela cantava uma música do Zeca Pagodinho. Não, eu entrava em casa, ela começava a cantar uma música do Zeca Pagodinho. Não lembro qual é a música, não sei bem a letra, mas a música dizia bem assim: já provei para você que eu não sou mais disso. Agora eu tenho compromisso. Aí dizia lá a música, né? Porque você já não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso. Não sei o que, não ando mais à toa. E aí a música falava um monte de coisa que ela dizia que era eu. E eu falava: sou eu mesmo. Porque esse cara aí que mente, esse cara que não tem compromisso, esse cara que bebe, esse cara que fuma, esse cara que cheira, esse cara que faz um monte de coisa errada, sou eu mesmo. Até que um dia, a minha esposa olhou para mim, aí ela falou bem assim: ô simpático, você faz uma gentileza, você junta tudo que é teu aí, mete o que for. Eu falei: que isso? Bora. Bora, não dá não, vamos lá. Aí eu, sabe aonde o diabo me levou? Fui morar num lugar que tinha lá um casal de garotos de programa, um casal de prostitutos, um rapaz e uma moça, novinhos, bonitões, sabe?
basculhante da casa, que tinha um basculhante no banheiro, escovou o dente, olhava para o basculhante, eles estavam pelados no quintal. Uns outros transando no quintal. Quando era de noite, eles batiam na minha porta e falavam bem assim. Nessa época eu trabalhava como locutor, alugava carro de som, trabalhava em mercado. Ele, ô locutor, vamos ali com a gente. Aí a gente ia para Ana Pedra, a gente ia para Mangueira, para Mangueirinha, em Caxias. A gente ia para essas favelas comprar droga. E passava a noite usando droga. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, acabado, me afundando cada vez mais, porque eu estou dizendo para você, quando o relacionamento com Deus é rompido, quando essa conexão com o Pai Celestial é rompida, nós vamos afundando no lamaçal. Um dia minha esposa me olhou, fui visitar meu filho era bem novinho, Gustavo, e ela falou, o que está acontecendo contigo? Eu não conseguia falar, irmãos. Deus usou ela e falou, volta para casa, porque eu ia morrer. Eu ia morrer, o diabo ele não dá, o diabo ele destrói. O diabo ele destrói. O diabo está aí para destruir as vidas, o diabo está aí para destruir relacionamentos, o diabo está aí para acabar com as famílias, o diabo está aí para destruir aquilo que Deus criou. Sabe qual é o prazer do diabo? É olhar para Deus, apontar. Estou falando isso sem discriminação, mas apontar para um homossexual, apontar para uma lésbica que falar daí a tua imagem. Olha o que tu criou. Olhar para o homem na sarjeta, viciado, caído na rua, como a gente vê muitos aí, olha aí a tua imagem e semelhança. Olhar para o homem no prostíbulo e falar para Deus, olha aí a tua semelhança. Por quê? Porque quem promove tudo isso, quem promove a pornografia, quem promove todo esse tipo de baixaria, quem promove as prostituições, os vícios, é tudo obra do inferno na vida do ser humano. Para quê? Para apontar a Deus e falar, olha a tua imagem, olha a tua semelhança, olha o que tu criou, olha o que você fez. Aí minha esposa falou comigo, volta para casa. Eu estava mal, eu ia morrer. Eu usei tanta cocaína numa noite que eu não tinha mais dinheiro. Eu fui numa padaria, tinha uma padaria aqui dentro aqui de São Leopoldo, lá na Curva da Morte, chamada Duro na Queda, muito tempo. Aí eu cheguei na padaria de manhã, me chamou um moço, mas não tinha mais nada. Aí tirei uma moeda, aí fui para a fila para comprar um pão, estava morrendo de fome. Aí fui para a fila para comprar um pão. Quando eu cheguei na fila para comprar o pão, irmãos, eu olhei no balcão, tinha uma prateleirazinha, só que uns ganchinhos, cheio de pacotinho de tempero, pendurados, já viu esses? Cheio de pacotinho de tempero. Não tinha um pacotinho branco lá, era bicarbonato. O meu dinheiro dava para comprar aquele pacotinho branco. Eu comprei aquele pacotinho branco e fui para casa cheirar ele. Era bicarbonato. Eu joguei em cima da mesa e meti o nariz naquilo, me destruindo. Deixa eu falar algo para você. Quando nós estamos desconectados do Pai, sabe o que o diabo faz? Presta atenção, ele não vai te matar não. Agora não. O diabo não tem pressa em matar ninguém. Você está me ouvindo? O diabo não tem pressa em matar ninguém. Ele vai te humilhar. Ele humilha o ser humano. Ele joga no pior grau de degradação humana. Torna o homem, torna a mulher um ser imoral. E depois, quando ele humilha, que ele usa, humilha, aí ele mata. Mas deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. O Filho de Deus, Jesus,
se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus, se manifestou para gerar vida na tua vida, para transformar a tua vida, para trazer você de volta ao relacionamento com o Pai. Quantos estão entendendo isso? Deus quer restabelecer o relacionamento com o Pai. Nós precisamos, queridos. O que é paternidade espiritual? É esse resgate. Aquele filho fala: eu vou voltar. Aquela casa do meu pai, até um empregado tem melhor. A gente fica no mundo, se sujeitando a tantas coisas, quando Deus tem algo tão especial, tão maravilhoso para nós. Você está comigo aqui nessa noite? Perca tempo não. Venha viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Venha viver o que Deus tem preparado para a sua casa, para a sua família. Deixa eu falar mais uma vez, não perca tempo não. Venha viver o extraordinário de Deus na sua vida. Venha restabelecer essa comunhão, essa conexão com o Pai Celestial. Deixa Deus restabelecer esse relacionamento contigo. Por quê? Porque você é filho. Você não é um projeto mal sucedido. Você não foi criado para desonra. Você foi criado para honra. Diga comigo: eu. Fala com voz de profeta: eu fui criado a imagem e semelhança de um Pai amoroso e que me ama e que quer e que deseja que eu tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele de intimidade. Está fazendo o que Ele fala? Está fazendo o que? Eu achava que, não, eu não quero não, porque eu tenho liberdade. Como é que você pode ter liberdade fazendo um monte de besteira que você faz? Como é que você diz que você tem liberdade preso nas coisas que você está preso? Como é que eu tenho liberdade fazendo as coisas erradas que eu faço? Como é que eu digo que tenho liberdade gastando meu dinheiro com droga? Como é que eu digo que eu tenho liberdade gastando meu dinheiro com aquilo que não é lícito? Que liberdade é essa? É a falsa sensação de segurança, de liberdade, produzida pelo inferno. Você está comigo aqui? É tudo que esse jovem viveu saindo da casa do pai. É tudo que ele viveu rompendo o relacionamento com o pai. Mas ele disse: eu vou voltar. Quando ele volta, eu vou direto até no final. Quando ele volta, de longe, o pai o viu. Não foi ele que viu o pai, não. O texto diz que de longe, bota em Douglas, de longe, quando ele volta, de longe, o pai o viu. Não foi ele que viu o pai, foi o pai que o viu. Por que o pai o viu? Era ele que estava voltando. Então quem devia estar olhando para casa era ele. Cadê meu pai? Cadê o pai? Estou chegando em casa, cadê o pai? Estou perto de casa, cadê o pai? Não, querido. Embora ele estivesse pronto para encontrar com o pai, embora ele tivesse um desejo, mas diz o texto, Jesus diz que foi o pai. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Sabe por que o pai o viu? Porque o pai estava esperando ele. Sabe por que Deus te vê todo dia? Porque todo dia o pai está te esperando. Porque todo dia o pai tem desejo por você. Porque o pai é um pai amoroso. Ele te ama, ele te criou a imagem e semelhança dele para um relacionamento contigo. Então todos os dias da sua vida, faça o que você fizer, o pai está todos os dias te olhando. Mesmo que de longe, mas ele está te olhando. Por quê? Porque ele te ama. Porque ele quer restaurar a sua vida. Porque ele quer você na presença dele. Porque ele quer restabelecer esse relacionamento contigo. E quando ele chega, diz o texto que o pai pula no pescoço dele. Irmãos, que cena linda.
Eu tive até dificuldade, eu procurei até outras traduções, eu falei, mas é isso mesmo? O pai que pulou no pescoço dele, não foi ele que com saudade correu, não. Diz que o pai se agarrou no pescoço dele, o pai ouviu de longe, o pai pula no pescoço dele, e diz que movido de íntima compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. Aí quando minha esposa falou para mim, volta para casa, mas com uma condição: a gente vai procurar uma igreja e a gente vai servir a Jesus. Amém. Naquela mesma semana a gente foi para uma igreja aqui próximo, a igreja não tem mais, ela fechou, mas foi aqui próximo. Eu me reconciliei, eu entreguei minha vida para Jesus. Uma semana depois eu não fui mais para a igreja. Estava desempregado, estava sem nada, desanimado. Mas o Pai não esqueceu de mim. Ele mandou a gente lá na minha casa para me levar de volta para a igreja. E eu me entreguei completamente ao Pai. Sabe o que Ele fez comigo? Ele transformou a minha vida. Eu vou repetir para você. Sabe o que o Pai amoroso fez comigo? Ele transformou a minha vida. Ele mudou o meu nome, Ele mudou a minha vida. Aquele que era mentiroso deixou de ser mentiroso. Aquele que roubava, aquele que fazia um monte de coisa errada deixou de fazer. Por quê? Porque agora o Pai disse para mim: eu te amo, você é meu. Você foi criado para um relacionamento comigo. E aí esse pai aqui disse pro empregado: pega um anel. Pega o que? Um anel. O anel simbolizava todo rei na antiguidade. Ele tinha um anel com um brasão, com seu nome, com algo que identificava aquele governo, aquele reino. E aquela autoridade, com aquele anel, ele assinava documentos, ele carimbava documentos. Era o selo de validação, era o selo de autoridade. Quando o pai diz assim: pega um anel, bota no dedo dele, o que o pai está falando? Eu estou restaurando. Eu estou restaurando a autoridade que você perdeu, a legitimidade que você perdeu. Eu estou restaurando hoje. Eu estou trazendo você de volta para o reino. Estou te dando autoridade novamente, porque quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a autoridade. Deixa eu falar para você uma coisa: uma mulher sem Deus é uma mulher sem autoridade no mundo espiritual. Um homem sem Deus é um homem sem autoridade no mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói com a própria mão. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, o homem é aquele que foi criado por Deus para ser o cabeça, para exercer a autoridade. Mas quando esse homem não tem a conexão com o Pai, ele deixa de ser autoridade para ser o capacho do diabo. Perdeu a autoridade. Por isso o Pai está falando: você que andou agora com as prostitutas, com as meretrizes, você que gastou teu dinheiro nos vícios, nas drogas, você que fez tudo de errado, agora eu vou botar um anel no teu dedo. Cadê? Está aí o versículo do anel? Está aqui. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. O que é sandália? Para a gente finalizar, toda transação, todo negócio, Deuteronômio capítulo 25, versículo 7 ao 9, você vai encontrar uma dessas referências. Toda transação que era feita, todo negócio que era feito, vou comprar um terreno seu. Então você está me passando a posse do teu terreno. O que você vai fazer? Você vai tirar a sandália do teu pé e vai me dar.
sinal que nós fizemos um negócio. Então toda transação, todo negócio era feito assim. Quando o pai diz põe uma sandália no pé dele, o que o pai está falando? Eu estou te devolvendo a posse de tudo aquilo que você desperdiçou. Você entendeu isso? Eu estou te devolvendo a posse de tudo aquilo que você desperdiçou. Tudo aquilo que você jogou fora no tempo que você viveu longe da minha presença. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Deus está querendo restaurar sonhos e projetos aqui nessa noite. Quantos creem, querido? Deus está querendo restaurar sonhos e projetos aqui nessa noite. Deus está querendo restaurar famílias aqui nessa noite. Deus está querendo restaurar relacionamentos aqui nessa noite. Deus está colocando, levanta tua mão assim comigo, ou a mão direita ou a esquerda, a mão que você quiser, levanta. Deus está querendo colocar o anel no teu dedo hoje para restaurar a autoridade da sua vida e legitimar você no mundo espiritual. Põe o teu pé assim um pouquinho na frente. Deus está botando um sapato novo no teu pé hoje. Recebe aí o nome de Jesus. Deus está botando um sapato novo no teu pé hoje. O que é isso, pastor? Deus está devolvendo para você aquilo que foi tirado de você durante esses tempos passados. Quantos creem recebem? Deus está devolvendo para você nessa noite aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. Deus está restaurando na sua vida hoje. Quantos recebem, querido? Quantos creem nisso? Isso é profético, isso é espiritual. Deus está fazendo algo novo hoje na sua vida. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Você que crê, você que recebe essa palavra, fica de pé comigo. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Se você sabe cantar, você vai cantar essa canção. Você vai entoar essa canção de olhos fechados. Se você não sabe, você apenas feche os teus olhos e ouça com o teu espírito. E ouça com a tua alma, porque Deus está restaurando vidas aqui nessa noite. Porque Deus está restaurando sonhos aqui nessa noite. Porque Deus está restaurando projetos aqui nessa noite. Deus está restaurando projetos aqui nessa noite. Deus está colocando uma sandália no teu pé. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou te devolvendo a posse daquilo que foi roubado de você, do tempo perdido. Deus está colocando um anel na sua mão, está dizendo: eu estou restaurando a autoridade na sua vida. Deus está fazendo algo novo. Quantos creem que Deus está fazendo algo novo? Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está trabalhando nessa noite de forma extraordinária em você. Não fica se lamentando. Não é tempo de lamento, é tempo de entender que o novo de Deus está chegando na sua vida. É tempo de compreender que o novo de Deus, o novo, eu disse o novo, eu disse algo novo, eu disse algo novo, algo novo, algo novo. Só que o crê recebe. Levanta o teu mão, aplaude a Ele, dá glória a Deus. Está chegando algo novo na sua vida. Feche os teus olhos e ouça essa canção. Cante com os olhos fechados. Ouça com o teu espírito. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que
Você que está ouvindo essa canção, o Pai está dizendo que Ele é teu Pai. Deus está dizendo, eu sou o teu Pai. Se precisar, é só chamar. Olha o que Deus está dizendo para você, eu estou acessível. Deus está dizendo para você, eu sou acessível. E Deus está dizendo, eu quero uma intimidade contigo. Eu não quero só um relacionamento, eu quero uma intimidade. Não é só um momento que Deus quer contigo, Ele quer um relacionamento de intimidade. E Ele está dizendo, se precisar, é só você chamar. Ele está pronto. Deus é um Pai amoroso, sempre pronto. Deus está restaurando nessa noite. Deus está restaurando nessa noite. Você crê, você entrou aqui nessa noite com áreas da sua vida para serem restauradas. Deus está colocando. Receba essa profecia agora. Deus está colocando. Deus quer, na verdade, colocar esse anel nas suas mãos. De restauração de autoridade e reconhecimento de paternidade. O que é que Deus está fazendo, pastor? Reconhecendo a paternidade na sua vida. Entenda isso. Ele quer colocar o anel na sua mão. Ele quer colocar esse anel na sua mão, reconhecendo a paternidade na sua vida e dizendo no mundo espiritual, esse é meu filho, esse é minha filha. Ele quer colocar essa sandália nos teus pés hoje, devolvendo para você aquilo que foi roubado. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de restituição, de restauração. Só você e o Espírito Santo sabem. Mas quantos querem e quantos querem que Deus restaure a autoridade na sua vida hoje? No lugar que você está, profeticamente, isso é um ato profético. Você vai levantar a sua mão para Deus colocar esse anel aí na sua mão, espiritualmente falando. Levanta a sua mão mais alta que você puder. Pastor, eu quero que Deus restaure a minha vida, a minha autoridade espiritual. Eu quero que Deus me restaure isso. Fica as suas mãos levantadas. Você não precisa ver a frente. Deixa o Espírito Santo pegar você onde você está e reconhecer onde você está. Levanta a tua mão bem alto, levanta, porque Ele quer colocar esse anel na sua mão, restaurando a autoridade espiritual em você. Isso. Pastor, eu creio que Deus vai restituir na minha vida, vai colocar sandália nos meus pés. Sai do lugar que você está, vem para o corredor assim. Vem para o corredor aqui. Aí no lugar que você está mesmo, só vem para o meio, para o corredor. Isso, vem para o corredor. Fica no lugar que você está, mas só vem para o corredor. Deus está colocando sandálias novas nos teus pés. Isso. Deus está colocando sandálias novas nos teus pés. O que são as sandálias? Ele está devolvendo para você a posse. Você crê nisso? Ele está devolvendo para você a posse. Está restaurando a autoridade na sua vida e devolvendo para você. Olha que coisa poderosa. Pastor, eu entendo, eu quero sim. Não estou te oferecendo religião. Estou dizendo que Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Estou te oferecendo religião, sistema religioso, nada disso. Estou dizendo para você, Deus quer mudar a tua história. Estou fazendo um ato profético contigo, de aceitação daquilo que Deus tem para a sua vida. Senhor, essas pessoas que estão com as mãos erguidas, que deram um passo, meu Deus, para receber essas sandálias, restauração de autoridade e de posse. Todas essas pessoas, meu Deus, que sejam, Pai, restituídas nessa noite, restauradas pelo poder do Teu Espírito, restauradas pelo poder do Teu Espírito. Levanta a sua mão, eu quero. Derrama esse óleo na minha mão aqui, por favor. Eu quero tocar na tua mão, você que está com a mão levantada. Derrama esse óleo aqui. Isso. Vem aqui, Senhor. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Recebe essa autoridade que Deus tem para a sua vida. Recebe essa autoridade que Deus tem para a sua vida. Recebe essa restauração que Deus tem para a sua vida. Recebe espiritualmente essa restauração que Deus tem para a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Deus está restaurando
autoridade na sua vida. Recebe, porque Deus está restaurando essa autoridade na sua vida. Recebe, Deus está restaurando. Recebe, Deus está restaurando. Recebe, Deus está restaurando. Recebe, Deus está restaurando. Levanta a tua mão. Recebe. Um auxílio de água.